Enterrar nossas armas de rebelião. Quais seriam as armas de rebelião dos nossos dias? E o que tem a ver enterrar essas armas de rebelião com a nossa conversão? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. O convidado de hoje é o Elder D. Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, e que privilégio tê-lo aqui no canal Meu Propósito. Elder, é dito lá em Alma, no capítulo 23, no versículo 6, sobre a missão, de Amon e de seus irmãos, a missão dos filhos de Mosias. É dito que os lamanitas convertidos, eles nunca mais apostataram. E a minha pergunta é a seguinte: o que foi determinante, Elder, para que os lamanitas nunca mais apostatassem? Ou seja, apostatar é afastar da verdade, né? O que foi determinante para que os lamanitas convertidos nunca mais apostatassem? A chave para a conversão duradoura desse povo é mencionada no versículo seguinte: pois tornaram-se um povo justo e depuseram as armas de sua rebelião, para não mais lutarem contra Deus nem contra qualquer de seus irmãos. Ou seja, tornaram-se um povo justo e depuseram, ou seja, desprezaram, enterraram suas armas de rebelião, ou seja, aquilo que os fazia pecar, para que nunca mais eles ofendessem a Deus. Eles se tornaram um povo de Deus, eles mudaram realmente. Houve a conversão, a mudança nas ações, no coração, na sua vida. Mas, Helder, para que fique bem claro aqui, bem claro para todos que estão nos ouvindo, essa mudança dos lamanitas, ela veio pelo simples fato do ato deles enterrarem as armas. O simples fato deles enterrarem as armas foi que fez com que eles mudassem? É isso que eu entendi? Essa referência às armas de rebelião era literal e figurada. Significava suas espadas e outras armas de guerra, mas também sua desobediência a Deus e a seus mandamentos. O rei desses lamanitas convertidos expressou isso da seguinte maneira: e agora eis que, meus irmãos, foi tudo o que podemos fazer. Arrependemos-nos de todos os nossos pecados e dos muitos assassinatos que tínhamos cometido e conseguir que Deus os tirasse de nosso coração, porque isto foi tudo que podemos fazer para arrependermos o suficiente perante Deus, a fim de que Ele nos tirasse nossa mancha. Observem as palavras do rei. O arrependimento sincero deles não apenas levou a perdão de seus pecados, mas Deus também removeu de seu coração a mancha desses pecados, e até mesmo o desejo de pecar. Como sabem, em vez de arriscarem qualquer possível retorno a seu estado anterior de rebelião contra Deus, eles enterraram suas espadas, e ao enterrarem suas armas físicas, com o coração transformado, também enterraram sua disposição para pecar. Nossa, muito bom, Helder, muito bom. E agora que eu entendi que essa ação, de enterrar as armas, ela teve tanto a questão literal, quanto a questão figurativa. Eles estavam enterrando suas armas de rebelião, armas físicas, mas também estavam enterrando as suas armas de rebelião espirituais. Ou seja, o desejo de pecar estava sendo enterrado naquele momento. Eles estavam sinceramente arrependidos de suas falhas e estavam enterrando o seu desejo de pecar contra Deus. Ótimo, Helder, ótimo. Helder, as armas
enterradas pelos lamanitas, elas eram armas de rebelião pelo simples fato de serem armas? As espadas e outras armas que os lamanitas conversos enterraram eram armas de rebelião devido à maneira como as haviam usado. Esses mesmos tipos de armas nas mãos de seus filhos, sendo usadas em defesa da família e da liberdade, não eram armas de rebelião contra Deus. O mesmo se aplicava às armas nas mãos dos nefitas. Não estavam lutando pela monarquia, nem pelo poder, mas lutavam por seus lares e sua liberdade, suas esposas e seus filhos, e por tudo o que possuíam, sim, por seus ritos de adoração e sua igreja. Então vamos lá. As armas, elas se tornavam armas de rebelião pela forma como elas eram usadas. Por exemplo, os lamanitas elas queriam escravizar os nefitas, eles queriam obter poder, eles usavam essas armas para assassinar. Então essas eram armas de rebelião. Os nefitas eles usavam as armas para defender sua família, para defender sua religião, né? Defender o seu povo, defender a sua crença em Deus. Então isso fazia com que essas armas dos nefitas não fossem armas de rebelião. Um exemplo que me vem na mente é o seguinte: o celular, tá? Se você está usando esse celular agora para ouvir essa mensagem, então esse celular não é uma arma de rebelião para você nem para Deus. Mas se você está usando o seu celular para ver pornografia, para ofender outras pessoas, ele é uma arma de rebelião. Espero que tenham entendido. Muito bom, Helder, muito bom, muito obrigado. Eu gostaria, Helder, agora de saber, através de você, quais são os tipos de rebelião. A rebelião pode ser ativa ou passiva. O exemplo clássico de rebelião intencional é o de Lúcifer, que no mundo pré-mortal opôs-se ao plano de redenção do Pai e reuniu outros para se oporem também. E naquele dia muitos o seguiram. Não é difícil discernir o impacto de sua rebelião contínua em nossos dias. Então, Helder, ok. Tipos de rebelião: ativas e passivas, certo? Ativa e passiva. E um exemplo de rebelião ativa que o senhor colocou logo de cara foi a rebelião de Lúcifer, né? Que por essa rebelião foram expulsos e nunca mais vão ter um corpo. Então aí a gente sabe todos os resultados que essa rebelião causou e tem causado na vida de todos até os dias de hoje. Mas, Helder, você teria um exemplo de uma rebelião ativa, mas que teve um posterior arrependimento? O exemplo moderno de rebelião intencional com um final mais feliz é a história de William W. Phelps. Phelps se filiou à igreja em 1831 e foi impressor da igreja. Ele editou várias publicações iniciais da igreja, escreveu vários hinos e serviu como escrevente de Joseph Smith. Infelizmente, ele se voltou contra a igreja e o profeta a ponto de dar falso testemunho contra Joseph Smith em um tribunal do Missouri, o que contribuiu para que o profeta fosse preso lá. Mais tarde, Phelps escreveu a Joseph pedindo perdão. Conheço minha situação, vocês a conhecem, e Deus a conhece, e quero ser salvo se meus amigos me ajudarem. Em sua resposta, o profeta afirmou: é verdade que sofremos muito em consequência de seu comportamento. Contudo, o cálice foi bebido, a vontade de nosso Pai Celestial foi cumprida, e ainda estamos vivos. Venha, pois, irmão querido, que finda é a peleja, pois amigos no princípio são amigos de novo no final. Então a rebelião, ela ativa, ela é escancarada, ela é explícita, a pessoa está mostrando mesmo que está indo contra Deus, né? As suas atitudes, suas ações, suas palavras. E que bom esse exemplo que o senhor deixou aqui, Helder, mostrando que mesmo que uma pessoa tenha tido uma postura direta realmente
de rebelião contra Deus, de rebelião contra os servos do Senhor, de rebelião contra a igreja de Cristo, ela pode ainda se arrepender de suas falhas e voltar, né? Mas, Helder, como é que acontece então a rebelião passiva? Vamos agora para outro. Rebelião passiva, como é que ela acontece? Talvez a forma mais enganosa de rebelião contra Deus seja a versão passiva, ignorar a vontade dele em nossa vida. Muitas pessoas que jamais considerariam uma rebelião ativa ainda podem se opor à vontade e à palavra de Deus ao seguirem seu próprio caminho, sem considerarem a orientação divina. Então, de repente, uma pessoa diz, não, que é isso? Não, eu creio em Deus. Oxe, eu creio em Jesus Cristo. E não segue os seus caminhos. E não guarda os seus mandamentos. Não ouve a sua voz. Cada um segue o seu próprio caminho. Isso é um tipo de rebelião passiva, né? Eu não estou afrontando diretamente, eu não estou indo diretamente dizendo às pessoas que eu sou contra os mandamentos de Deus, nem que eu sou contra os mandamentos de Cristo, mas eu não vivo, eu não sigo, eu não caminho segundo os mandamentos do Senhor. Isso é uma rebelião passiva, né? Quando a pessoa ela prefere seguir o seu próprio caminho ao seguir os caminhos do Senhor. Mas, Helder, eu gostaria de alguns exemplos de armas de rebelião passivas para nossos dias. Há coisas em nossa vida que podem ser neutras ou até mesmo inerentemente boas, mas se usadas da maneira errada, se tornam armas de rebelião. Nossa linguagem, por exemplo, pode edificar ou humilhar. Como Tiago disse, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, e com ela maldizemos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Há muitas coisas no discurso público e pessoal hoje que são maliciosas e mal intencionadas. Há muita conversa vulgar e profana, mesmo entre os jovens. Esse tipo de discurso é uma arma de rebelião contra Deus, cheia de peçonha mortal. E aí, você gostou desse exemplo? Eu gostei desse exemplo. A língua. A língua, ela pode ser uma arma de rebelião. A maneira como nós usamos a nossa língua para com as outras pessoas pode ser, sim, uma arma de rebelião. Estou aqui, mas eu gosto muito de uma fofoquinha. Eu estou aqui, mas eu gosto muito de falar mal de A, de B, de C. Eu estou aqui, mas eu gosto de falar com as pessoas de uma forma agressiva, de uma forma ofensiva, em meios a campanhas políticas e etc. Eu posso utilizar minha língua como uma arma de rebelião. Gostei muito, Helder, desse exemplo. Por favor, me dê mais exemplos. Outro exemplo, por gentileza. Consideremos outro exemplo de algo que é essencialmente bom, mas que pode se voltar contra as diretrizes divinas. A carreira de uma pessoa. É possível encontrar satisfação real em uma profissão, vocação ou serviço. E todos nós somos beneficiados pelo que pessoas dedicadas e talentosas em diversas áreas de atuação realizaram e criaram. Ainda assim, é possível que a devoção à carreira se torne um foco primordial da vida de alguém. Então, tudo o mais se torna secundário, inclusive qualquer reivindicação que o Salvador venha a fazer sobre o tempo e o talento da pessoa. Para os homens, assim como para as mulheres, renunciar a oportunidades legítimas de casamento, deixar de se unir ou apoiar o cônjuge, não cuidar dos filhos ou mesmo evitar intencionalmente a bênção e a responsabilidade de criá-los, unicamente para progredir na carreira, podem transformar realizações louváveis em uma forma de rebelião. E aí?
Isso já havia passado na tua cabeça? De que a tua carreira profissional, a minha carreira profissional, pode ser uma arma de rebelião? Como assim? Quando eu coloco ela como principal, a minha carreira profissional, minha vida profissional é o mais importante. Está acima de Deus, está acima dos mandamentos de Deus, está acima de qualquer coisa que Deus venha pedir a mim. Às vezes você recebe um chamado e você diz: não, eu não tenho tempo, não dá para fazer. Por quê? Porque a minha carreira, a minha profissão é o mais importante. Eu estou estudando, eu estou fazendo mestrado, doutorado. Isso não é ruim. Só que você precisa dosar, você precisa saber quem é mais importante na sua vida. O que é mais importante? Né? Às vezes, por causa de questões profissionais, esposa não apoia marido, marido não apoia esposa, né? Esposa não quer cuidar dos filhos, marido não vai apoiar a família. Então, o que está sendo mais importante na sua vida? Sua carreira profissional ou Deus? Ótimo, Helder. Vamos para outro exemplo, por favor. Mais um. Sei que eu estou pedindo bastante, mas tá super interessante. Eu acho que vai agregar muito para a vida de todos que estão ouvindo aqui. Outro exemplo diz respeito a nosso bem-estar físico. Paulo nos lembra de que devemos glorificar a Deus tanto em corpo quanto em espírito, e que esse corpo é o templo do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Assim temos um interesse legítimo em cuidar de nosso corpo da melhor forma possível. Poucos de nós atingirão o pico de desempenho que vimos recentemente nas conquistas dos atletas olímpicos e paralímpicos. E alguns de nós estamos enfrentando os efeitos da idade, ou o que o presidente Emerson Russell Ballard chamou de os rebites se soltando. No entanto, creio que nosso Criador se agrada quando fazemos o melhor possível para cuidar de seu presente maravilhoso, que é o corpo físico. Seria um sinal de rebelião desfigurar ou deformar o corpo, ou abusar dele, ou deixarmos de fazer o que pudermos para buscar um estilo de vida saudável. Ao mesmo tempo, a vaidade e a obsessão com o próprio físico, a aparência ou o vestuário podem ser uma forma de rebelião no outro extremo, levando a pessoa a adorar o presente de Deus em vez de adorar a Deus. Então vamos lá. Eu não fazer nada para cuidar do meu corpo pode ser, sim, uma arma de rebelião. Eu machucar o meu corpo intencionalmente, eu fazer coisas ruins com respeito ao meu corpo, isso pode ser, sim, uma arma de rebelião. Também, em contrapartida, idolatrar o meu corpo, fazer demais coisas, na verdade, como ele falou, adorar mais ao presente do que a quem deu o presente, ou seja, adorar mais o meu corpo do que a Deus. É também uma arma de rebelião. Nossa, havia pensado sobre isso? Eu não, né? Então, toda vez que eu penso sobre questão de conversão, né? Porque é sobre isso que nós estamos falando, a conversão dos lamanitas e que precisamos trazer para a nossa vida. Eu lembro do momento em que Jesus Cristo falou com Nicodemos, né? E ele falou que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Esse é o batismo. Mas aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Aí, então, o nosso objetivo é herdar o reino de Deus. E o nascer de novo é a conversão, é a mudança, tá? E nesse discurso eu percebi que para que eu possa mudar, eu preciso enterrar as minhas armas de rebelião. Que eu, você, todos nós temos armas de rebelião, tá? Que pode ser coisas até simples que você nunca imaginou, mas que é uma arma de rebelião. Então, Helder, como eu posso ou como nós podemos identificar e encontrar as nossas próprias armas de rebelião?
Enterrar nossas armas de rebelião contra Deus significa simplesmente ceder ao influxo do Espírito Santo, despojar-se do homem natural e nos tornar santos pela expiação de Cristo Senhor. Significa colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar em nossa vida. Se nosso amor a Deus e nossa determinação de servi-lo, com todo o nosso poder, mente e força, se tornarem a pedra de toque pela qual julgamos todas as coisas e tomamos todas as nossas decisões, teremos enterrado nossas armas de rebelião. Então é isso, pessoal. Eu estou diante de uma situação. Jesus Cristo faria isso? Deus está satisfeito com isso que eu estou fazendo? Será que Jesus Cristo se agradaria disso que eu estou fazendo? Então você utiliza sempre Deus e Jesus Cristo para julgar o seu dia a dia, julgar as coisas que você está fazendo, como você está agindo, como você está procedendo na sua língua. E aí sim, você está cedendo aos influxos do Espírito, você está deixando de ser homem natural para ser homem espiritual, está enterrando as suas armas de rebelião. Ok? É isso. Então vamos lá, Helder. Eu errei, tá? Eu tenho consciência dos meus erros. Talvez eu cometi tanto uma rebelião ativa ou eu tenho cometido rebeliões passivas. Eu posso ser perdoado da minha rebelião passada, Helder? Explica aí, por favor. Pela graça de Cristo, Deus perdoará nossos pecados e nossas rebeliões do passado e removerá de nosso coração a mancha desses pecados e rebeliões. Com o tempo, Ele vai até mesmo tirar qualquer desejo de fazer o mal, como fez com os lamanitas conversos do passado. Depois disso, nós também nunca apostataremos. Nossa, Helder, muito obrigado. Não só Ele perdoa, o Senhor nos perdoa, como Ele tira o desejo de pecar de nosso coração, remove as manchas dos erros, das nossas rebeliões passadas. E com essa mudança, não vamos mais apostatar, não vamos mais afastar da verdade. Muito obrigado. Últimas palavras, Helder, por favor. Que enterremos profundamente qualquer traço de rebelião contra Deus em nossa vida e o substituamos por um coração e uma mente solícitos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado por sua presença, Helder. E se você gostou desse vídeo, desse áudio, e acredita que ele pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, deixe o convite para se inscrever no canal Meu Propósito. Um forte abraço, pessoal.